Olá pessoal, é o professor Edilson Cato e nós vamos trabalhar com a disciplina Projetos com CLP, Automação Industrial e as suas novas tendências aí, que está relacionado diretamente com o meu livro que foi escrito, que é o livro de Projetos com CLP. Eu vou abordar então nesse começo a parte da introdução dos elementos de automação e das novas tendências. Primeiro que a gente vai ver então nessa série de vídeos, desses 3 vídeos aí, serão a parte de introdução. Primeiro, automação industrial, quando a gente vai falar sobre projetos ou sobre implementação, está relacionada à parte da indústria, dos elementos que estão ligados diretamente com a parte industrial, ou seja, competitividade, busca de novos mercados, melhor qualidade de produtos, principalmente, a diminuição de custos de produção, o desenvolvimento tecnológico. Então, tudo isso está ligado na parte de automação e na parte de industrial, que é o que a gente vai abordar nesse livro. Então, é a automação industrial e o que tem as novas tendências que estão relacionadas com essa nova forma de a gente entender a automação industrial. Daí, para atingir todas essas necessidades que a indústria tem e todo esse novo fluxo de informações na criação e qualidade a ser adquirida, existem as necessidades, essas necessidades são sistemas cada vez mais flexíveis e integrados do que já existiam anteriormente, sistemas mais complexos, estruturação de conhecimento, tem que ter uma estruturação melhor de conhecimento do que já tinha anteriormente, quando a gente trabalhava na parte das ilhas de automação. Agora a gente consegue também estruturar muitas outras formas de melhorar a produtividade e efetivamente ter o controle da produção. Então tem esse controle, que é o controle que a gente aprende nos cursos de engenharia, aprende nos cursos técnicos, que está relacionado aos controles das variáveis do sistema, para a gente poder fazer essa automação. Então essas variáveis podem ser discretas ou podem ser contínuas, mas são as variáveis que a gente consegue automatizar a partir dos sistemas de automação que a gente vai tratar aqui. Sistemas complexos, então, conforme a gente aumenta essa necessidade aí, eles podem ter várias arquiteturas diferentes, ou sistemas de produção. E eu vou tratar com um grande número de dispositivos, e essas naturezas dos dispositivos são diferentes, do tipo pneumática, hidráulica, Então a gente tem aqui diferentes naturezas, para elétricas, entendeu? Então aí acontece que eu tenho um sistema muito mais complexo, onde eu vou estar envolvendo várias grandezas e que vão estar trabalhando com isso aí. A atuação com o homem, então tem que ter uma inclusão de interfaces, para ter esse usuário estar trabalhando ou disparando esse sistema automático, E quando a gente fala em sistemas automáticos na indústria, a gente sempre fala que não é só ele, a gente tem tem redundância tanto humana quanto da automação. Então os sistemas aí tem interfaces amigáveis para fazer isso daí. Necessidade de variação de algumas características estruturais, dependendo do produto. Então, quer dizer, eu tenho sistemas que não são mais rígidos, eles não são mais fixos, eles vão mudando de acordo com a necessidade do mercado e a tendência que tem naquele momento. Necessidade de uma grande quantidade de profissionais envolvidos, então tratar com equipes que trabalham e de alguns elementos específicos da parte da indústria, equipe de produção, equipe de projeto, equipe de manutenção, são equipes que estão envolvendo vários profissionais aí que buscam continuamente a melhoria de todo o processo. E a ideia também é que nesses sistemas complexos aí, a gente tem uma reprogramação desse sistema, para que ele possa trabalhar de uma forma mais flexível na utilização dos recursos que a gente tem no chão de fábrica. Então, esse alto grau de reprogramação do sistema aqui, ele fornece para a gente uma visão que a gente tem que ter sistemas computacionais, que são basicamente sistemas digitais, e vão estar utilizando e tratando as variáveis, tanto digitais como analógicas, de um sistema, e esses elementos aqui são modelados de forma diferente, devido à natureza que eles têm, elétrica, pneumática, hidráulica,
Tá? Então o profissional, essa complexidade aumenta, né, quando ele tem que envolver profissionais de níveis diferentes, né, de habilidades, né, competências diferentes aqui. Para que todo esse sistema aqui, esse sistema complexo aqui, ele seja automatizado com sucesso. Essa que vai ser, né, a ideia da gente tratar sistemas desse tipo aí de uma forma, nesse curso aqui, mais cadenciada e mais organizada. Então a gente consegue estruturar esses elementos aqui para poder implementar com sucesso uma automação num sistema de manufatura ou num sistema de processo contínuo, que a gente vai ver aqui qual que é a diferença. Então, pensando no histórico, desde a década de 60 e 70, né, a gente tinha sistemas centralizados de grande porte. Tá? E o que a gente já tinha aqui nessas décadas aqui são o que a gente já estava trabalhando com semicondutores e circuitos eletrônicos, e aí a gente conseguia estabelecer aí todos os elementos necessários para a gente ter uma automação de um sistema. O chaveamento transistorizado, então, que ficou menor, né, e mais confiável, foi a base para a gente elaborar os controladores dedicados e em seguida os controladores programáveis. Tá? Então, a partir daí a gente conseguiu, né, estabelecer, né, quando a gente teve então esse desenvolvimento de semicondutores aqui, tá, sistemas automáticos para trabalhar com elementos mais complexos, né? Ou seja, integrando mais sistemas e fazendo linhas de produção, fazendo processos que pudessem ser automatizados por inteiro, nesse caso que está aqui. Então, a partir dessas décadas aqui, tá, de 60 e 70, a gente já tinha isso disponível nas grandes empresas aí. Na década de 70 e 80 surgiu então, né, com a ideia do microprocessador, tá, quando junto na mesma época que surgiu aqui a disponibilidade do microcomputador, né, pela Intel aqui e pela Apple aqui para os usuários, tá? A gente conseguiu então estabelecer um elemento microprocessado que tinha um microcomputador, né, de propósito geral, que podia ser utilizado para fazer um controlador lógico programável. Tá? E nessa memória a gente conseguia estabelecer a quantidade de um programa, né, um programa sequencial aí, que estabelecia, tá, a forma de funcionamento automático do meu sistema. E antes esse sequenciamento, essa sequência automática era produzida utilizando aí elementos mecânicos. Agora a gente está produzindo um elemento digital, trabalhando com um microcomputador de propósito geral, adaptado para um controlador lógico programável de chão de fábrica. Tá? E a velocidade de processamento estava em torno de megahertz nesse caso aqui. Então o CLP que foi criado, foi produzido nessa época aí, é um dispositivo eletrônico para aplicações industriais na execução de funções sequenciais, lógicas, de temporização e de computação numérica. Essa é uma das definições. Que possui uma memória, onde ficam gravadas na forma de uma lista de palavras de comando o procedimento de controle. Então, a partir daí, a gente conseguiu criar esse elemento, e esse elemento aqui, chamado CLP, né, esse equipamento, ele se tornou um dos precursores da automação em todos os sistemas industriais que a gente tem. E qual que era a vantagem de ter esse elemento? A vantagem é que a gente podia ter aí uma repetibilidade, né, porque a gente estava substituindo aí, de certa forma, aí, né, a atuação de um expert humano para fazer isso daí. Tá? Então, a partir que eu conseguia ter uma programação, e o sistema era automaticamente executado, eu conseguia ter uma repetibilidade maior, ou seja, eu tinha uma maior qualidade, eu tinha um controle de qualidade melhor da produção. Ele também foi usado, né, é usado e pode ser usado também como para realizar tarefas que são impossíveis, né, ou agressivas ao ser humano. Então, em usinas, usinas nucleares, por exemplo, ou sistema de solda, ou lugares onde tem aquecimentos muito grandes, coquerias, né, na parte de fundição. Então, nesses lugares eu poderia substituir o homem, né, aliviar ele nesse sentido aí, e colocar o CLP, né, fazendo a mesma função, nesse caso aí. Tá? Também a vantagem que ele trazia era a rapidez de resposta, né, no atendimento da produção. Então a gente conseguia ter o que? A partir de que eu tenho tudo isso
programado, eu consigo prever, né, qual que vai ser a saída que eu tenho na produção. E essa rapidez aí era fundamental para a gente atender os pedidos, né, os pedidos e poder trabalhar com isso de uma forma bem mais tranquila. Redução de custo de produção, né, nesse caso aí no sentido de que a gente conseguir estabelecer sistemas cada vez mais complexos, com capacidades para trabalhar com sistemas mais flexíveis, né, possível, e reduzindo então o custo de certas trocas aí, ou de certas até de mão de obra, né, humana no caso aí. Estabelecimento mais rápido de sistemas produtivos, redução da área de fabricação, é possível fazer isso utilizando menos painéis elétricos, né, dedicados, possibilidade de introdução de sistemas produtivos interligados. Então aí a gente conseguiu tentar, nesse caso aqui, produzir numa linha de produção e conseguir interligar tudo isso, né, via automação industrial de uma forma bem sequencial. Essas são as vantagens que a gente tem na utilização da automação industrial. Pensando então na arquitetura de uma automação industrial, né, a gente vai ver aqui que os controladores programáveis, né, que são o alvo do nosso estudo, né, nesse curso, eles estão aqui no nível da base da automação industrial, dessa pirâmide. Então, os controladores programáveis aqui, eles formam, junto com os motores, os inversores, sensores, né, os elementos, né, físicos aqui de automação industrial, tá? E junto com essa base aqui toda aqui, né, ele é um dos elementos programáveis, né? Assim como comandos numéricos pode ser, algumas máquinas assim, mas ele é o elemento que pode programar, né, e fazer esses elementos de hardware aqui de nível 1 aqui, tá, estarem funcionando na forma automática. Acima dele, no nível 2, então a gente tem aqui sistemas de supervisão. Então, sistema de supervisão, né, são aqueles sistemas agora computacionais que vão auxiliar, tá, toda a sequência de funcionamento de uma fábrica, por exemplo, e é o que vai fornecer a interface, que a gente chama de interface aqui homem-máquina, tá, com todo o sistema de produção. E também temos aqui o controle de processo produtivo, num nível maior. Então aqui nós estamos no nível do PCP, tá? No nível maior ainda a gente tem a programação a logística, né? A programação, o planejamento de controle de suprimentos, por exemplo. E no nível maior ainda a gente tem o gerenciamento dos recursos da empresa, né? As vendas, finanças e custos. Então se a gente pegar nessa pirâmide que a gente tem aqui da automação industrial, a gente está lidando aqui então com um nível básico de funcionamento. Se essa parte aqui ela se tornar automatizável, se ela coleta dados, ela transfere elementos desse sistema aqui de forma automática, a gente consegue sempre aumentar esse controle de atuação e ter elementos complexos nesses outros níveis, principalmente nesses dois níveis aqui, ó, que alavancam a produção, além das tomadas de decisões aqui para o gerenciamento de todos os recursos. Então a ideia é que nessa base aqui a gente consiga fazer toda essa automação, todo esse projeto, tem essa comunicação com esses outros níveis aqui, e a gente consiga integrar todo um sistema de automação industrial, nessa pirâmide, nessa arquitetura, nesse sistema. Daí, então, em uma fábrica, a gente pode dividir em dois tipos de sistemas que a gente pode estar utilizando. O sistema discreto, então, como exemplo, a gente pode ver aqui o número de clientes esperando uma fila. Então, tem um elemento, números discretos. Tá? Por exemplo, né, posso ter 3 clientes num certo instante, até 2 clientes, 4 clientes e assim por diante. E enquanto que o sistema contínuo, tá, ele vai tratar de variações contínuas no tempo. Então, por exemplo, aqui o nível de água em um tanque, tá, ele pode ser representado aqui por um gráfico aqui, onde eu tenho aqui o nível aqui e o tempo, né, de forma que isso aqui vai me mostrar, que a gente chama de gráfico de tendências, né, vai me mostrar qual que foi a variação que ele teve, durante o tempo
ele ficou atuando no sistema de controle. Então, a gente vai ter dois tipos de sistemas distintos, que são chamados de contínuos e os discretos. Tá? Os sistemas de variáveis contínuas, então, ele vai tratar, que a gente vai tratar aqui, basicamente a gente utiliza, né, na maioria das automações, 99% das automações, aí, por exemplo, o controle clássico, tá? Que é aquele controle que a gente aprende nos cursos de engenharia, onde eu tenho aqui uma entrada e uma saída. Então, é um sistema de controle, né, o que a gente chama de controle servomecanismos em disciplinas de engenharia, onde eu tenho aqui elementos que são estabelecidos como set point. Então, tem o set point aqui dessa variável controlada, e ele vai, segundo uma estratégia de controle, nesse caso aqui, o controle pode ser um controle proporcional integral diferencial, que é o PID, um proporcional diferencial, um proporcional integral. De acordo com uma estratégia de controle, tá, a gente consegue estabelecer com que a minha variável controlada fique no set point desejado. Tá? As duas principais estratégias de controle desse tipo aqui, PID, né, seria a PID e a PI. Tá? Esse, então, seria a parte das variáveis de controle, de variáveis contínuas. Né? No sistema de eventos discretos, a gente vai trabalhar, então, com sistemas com entradas e saídas digitais. Tá? Então, é o que vai fornecer a nossa sequência lógica. E, tá, através dessas entradas e saídas digitais, a gente tem que ter o domínio, né, de lógica digital. Então, uma disciplina que a gente tem que entender para poder trabalhar com sistemas de controle e automação na indústria é lógica digital. Tá? Onde a gente vai estabelecer esse controle sequencial aqui, utilizando as lógicas digitais, a parte de lógica digital, que vai estar, né, trabalhando nos atuadores, né, atuando nos motores, elementos de pistão, elementos de saída, e os elementos de entrada, que são os sensores, pode ser sensores ou chaves, né, para poder fazer isso aí. Permitindo que, além da parte sequencial aqui, a gente consiga fazer operações em paralelo também. Então, esses são os sistemas de eventos discretos, né? E onde eu tenho aqui algumas ferramentas possíveis de fazer essa modelagem desses sistemas de eventos discretos, como, por exemplo, as redes de Petri, teoria de filhas, cadeias de Markov. Tá? Especificamente nesse curso, a gente vai utilizar uma ferramenta de modelagem, que é a rede de Petri. Existem também os sistemas híbridos, né? Que são aqueles onde eu tenho os sistemas de variáveis contínuas e os sistemas de eventos discretos. Então, nem todos os elementos, na verdade, todos os sistemas, eles têm as duas versões, ou seja, eu sempre tenho uma mistura de sistemas digitais com sistemas analógicos, principalmente quando ele trata com uma automação, porque eu consigo, então, estabelecer um elemento só de controle, que é o CLP, tá? Que vai fazer, né, que já é por si natureza digital, que vai tratar da parte analógica também. E aqui no CLP, nas indústrias, vamos dizer assim, né, a gente tem algumas variações do CLP aqui, ou dessa mesma ideia do CLP, na parte das indústrias de processo, que a gente chama, né, de SDCDs, que são os sistemas digitais de controle distribuído. E nas indústrias de manufatura discreta, a gente tem aqui uma versão chamada de CNC para controle de máquinas. Tá? Todos esses elementos aqui, né, vão possuir funções hierarquizadas, né, trabalhando objetivando a gente ter as seguranças e manutenção dos elementos nas automações. Então aqui a gente tem os sistemas híbridos, onde a gente trata aqui, tá, nas indústrias, principalmente na de processo e na de manufatura discreta, a gente já está dividindo em dois tipos de indústrias diferentes, tá, elementos que estão ligados ao CLP por si só. Falando então desses dois tipos de indústrias diferentes, né? A gente tem então a automação de processos contínuos, que a gente vai tratar nas indústrias de processo. Né? A gente fala em indústria de processo, são indústrias que são caracterizadas como indústrias químicas, né? Petrolíferas, alimentícias, papel e celulose, açúcar e álcool, tá? E siderurgia, entre outras. Né? Quando a gente não trata especificamente, a gente não fica tratando especificamente de uma máquinas isoladas que se comunicam, por exemplo. Tá? Então aqui é um sistema que na indústria química, petrolífera, alimentícia, açúcar e álcool, né, que ele vai fazer todo um processo para ter um produto final. E esse produto final não é medido discretamente, ele é medido em quantidades, né, bateladas, toneladas, alguma coisa assim.
Dentro dessas indústrias, então, as técnicas e ferramentas que a gente utiliza são sempre, né? Então, como eu comentei, são os SDCDs, né? Os sistemas digitais de controle distribuído, os sistemas supervisórios, né? Os sistemas de supervisão, os CLPs, e lá os elementos que a gente vai trabalhar de automação, a gente vai chamar de instrumentos. Então, a gente tem ali o que a gente chama de instrumentação. Então, são os instrumentos utilizados para efetivar, né, a ação de controle no chão de fábrica, né, na parte no campo, né, que a gente chama aqui nas indústrias de processo. Lá a gente então tem uma alta tendência a utilizar os supervisórios, né, ou IHMs, aí, que são as interfaces gráficas que a gente utiliza, né, para fazer a conexão entre o chão de fábrica e a operação. Né, ou seja, é a ligação com o CLP controlador, né, ou seja, IHM ou sistema supervisório, tá, que a gente consegue comunicar entre o elemento controlador, que está no chão de fábrica, e transferir essa informação para ser a parte de operação utilizada pelos operadores, né? Normalmente em uma sala de operação, tal. Esse supervisório aqui que a gente utiliza, então, esse sistema de supervisão, tá? Que pode ser simples ou mais complexo aí, tá? Eles possuem lá comandos de interligação com o CLP, que a gente chama de tags, então são os tags. Tem telas diferentes, tipos, né? Uma delas é de alarmes, para saber o que está acontecendo no sistema. Tá? Eles podem possuir uma lógica de controle, então eu posso estabelecer o controle nesses próprios elementos, então também, às vezes eu posso até omitir a utilização direta do CLP, ou utilizo eles para certos tipos de funções diferentes. E pode possuir interpretador de comandos, né? Algumas para linguagem G, por exemplo, né? Nesse caso aqui o IHM. Então esses são os elementos que a gente tem, né, na parte de automação. Esse sistema de supervisão, então, ele é um sistema computadorizado, é um software, né, que a gente programa de acordo com, ou customiza, né, de acordo com nossas aplicações. Então ele vai ter aqui uma tela de visão geral do sistema, que a gente vai colocar um menu nessa tela que está aí. E a partir daí eu vou ter aqui vários tipos de telas diferentes, por exemplo, relatórios para fazer edição de tags da área, telas de manutenção, né, alarmes, defeitos, né. E posso ter, dependendo do processo, várias telas diferentes. Por exemplo, ter uma tela de um grupo de uma área específica, de uma outra área, duas áreas, né, detalhe das telas e assim por diante. Então esse software aqui ele tem uma flexibilidade grande, onde eu posso estar vendo a própria área, né, dentro da minha produção. E para sistemas onde eu tenho o sistema de controle aplicado, eu posso ter as minhas telas das malhas de controle, né, onde eu tenho a tendência histórica e a tendência real, né, a medição real do que está acontecendo com uma variável de controle específica, que normalmente nessas áreas aí, na indústria de processo, são as variáveis do tipo temperatura, vazão, pressão, né, nível e assim por diante. Tá? Essa parte de operação dele tem uma segurança, então tem níveis de acesso, né? Então tem hierarquia de acesso, e tem os modos de operação, que aí a gente pode ter opcionalmente o automático e o manual. Então esses softwares de supervisão que a gente tem disponíveis, eles vão tratar utilizando esses elementos aqui, né? Esse padrão aí. Então uma tela de operação, por exemplo, aqui que mostra uma área, tá? Aqui de uma parte do equipamento para a produção de álcool e açúcar, né, de uma usina aqui, tá? Ela é desenhada, ou a gente usa em cima de fotos reais, né? Mas ela é desenhada e a gente tem aqui acesso a alguns elementos, né? O operador ele vai trabalhar com acesso a alguns elementos, onde eu consigo, essa aqui, por exemplo, válvulas de controle, que eu consigo ver quais são os níveis dessas variáveis que estão sendo controladas aqui para poder fazer a produção. E tem aqui também alguns elementos digitais, que são simplesmente aberto e fechado, onde o operador vem e clica em cima, ele clica em cima dela, clica em cima, e ele pode abrir ou desligar, se caso estiver aqui no modo manual, né? Mas de qualquer forma, senão ele vai seguir uma determinada, que a gente chama nessa indústria de processo de receita, e essa receita vai configurar então todo o andamento do processo. E aí ele vai abrir e fechar de forma automática e vai estar trabalhando, regulando as coisas aqui. Então, liga e desliga a bomba,
deixa passar o fluxo de vapor, deixa passar tem o controle de nível, controle de temperatura e assim por diante no meu sistema aí. Então essa aqui é uma tela típica, né, de um processo de álcool e açúcar, tá? Onde o meu supervisor aqui vai fazer a interface com o operador e eu consigo então trabalhar, né, e conduzir todo o meu processo de funcionamento, né, da indústria. Aqui, quando a gente fala de uma malha específica, eu posso ter uma tela aí que tem uma malha específica, né, de controle de um certo elemento, e eu tenho aqui só, né, essa malha de controle baseada em cima desses elementos, né, atuando em cima de um instrumento, né, nesse caso aqui uma válvula de controle, né, para a gente tratar do fluxo, dos elementos de fluxo aqui. Então isso aqui pode ser uma tela também típica, né, e os elementos de controle que a gente tem no chão de fábrica, tá, eles vão estar representados no software para que a gente possa trabalhar com os sinais que provêm dele lá em tempo real para poder fazer esse controle aqui, por exemplo, né, dessa malha aí que é o controle PID. Então dentro do software, né, desse supervisório, ele pode ser configurado de várias maneiras. Uma das maneiras foi aquela. Essa daqui também é outra maneira de fazer essa configuração, tá, onde eu consigo implementar, né, essa malha de controle utilizando elementos que são monitorados diretamente do chão de fábrica. Tá? Então tem aqui ainda um sistema de controle aqui onde a gente tem a ligação via uma rede, e essa rede aí dos elementos é feita, então, por exemplo, aqui, esse aqui é um de field bus, é um tipo de rede industrial que é utilizado, tá? Onde essa válvula aqui, essa que é uma válvula de controle, ela né, através desse sistema de medição aqui, é controlada a abertura dela ou não para manter aquele set point, ou aquele fluxo constante, por exemplo, né, de uma variável. Tá aqui ainda onde eu consigo fazer essa configuração, né, do PID. Então eu consigo fazer a configuração do PID, do controle PID. Então eu vou estabelecer os valores, por exemplo, do P, né, que é o ganho, né, do I, que é o reset, né, e a taxa de variação, que seria o nosso D. Para o sistema de manufatura, então o nosso sistema de manufatura, eles diferem, né, da indústria de processo, no sentido que eu tenho aqui uma indústria com produtos individualizados, então peças e partes, a indústria de aparelhos eletrodomésticos, indústrias automotivas, indústria de bens de encomenda. Então essa daqui a gente tem produtos que são mensuráveis, são contáveis, né, de serem executados, né, de serem produzidos numa indústria. Diferente daquele lá que a gente tinha valores de produtos, mas eles eram contabilizados em bateladas, em toneladas, entendeu? Em quantidades que não são discretizadas normalmente. Aqui a gente tem diferente. Então, eu sei que a minha saída de uma indústria automotiva é um carro, entendeu? Então são carros ou variações de carros lá que eu tenho. Então dá para ser, são contáveis isso aí. Nesse caso, então, o sistema de manufatura, que a gente chama de sistema de manufatura discreta, né? Ele tem aqui o sistema de transformação, tem o sistema de manuseio de materiais e, né, o sistema de controle. Então são sistemas que vão se intercambiando aqui, né, para a gente poder fazer todo o controle desse sistema de manufatura, no caso aí total. O domínio dessa aplicação, então, dos elementos de automação, né, para essa daí, difere, então, de acordo com o tipo de indústria de manufatura. Então, por exemplo, se eu tenho aqui linha de transferência, tá, eu tenho aqui volumes de produção alto por peça, tá, com uma variedade baixa de peça que está aí. Uma organização funcional, então eu posso ter aqui, onde eu faço, por exemplo, na indústria de bens por encomenda, eu tenho aqui variações de peças mais altas nessa organização funcional, porém eu tenho aqui um volume menor. Então aí tem um volume menor para ele que está lá. Tá? E uma organização celular, né, onde eu tenho aqui, né, as máquinas estabelecidas em célula, também eu posso tentar, né, aumentar a minha quantidade de produção por peça com variedades diferentes, tá? E os sistemas ficam mais complexos ainda, porque agora a ideia é que a gente faça uma intersecção, né,
o trabalho aqui nesse meio termo aqui, onde eu consigo ter uma variedade de peças razoável e uma quantidade de peças de produção, né, razoável também. Dentro dessa parte, então aqui a gente pode pensar que a gente tem aqui uma interconexão entre as linhas de transferências flexíveis com sistemas flexíveis de manufatura e células flexíveis de manufatura. Então a gente consegue fazer essa conexão entre eles aqui, tá? É onde a gente vai estar tentando estabelecer nosso sistema produtivo e fazendo a sua automação. Que são linhas de transferências, então? Tá? São as linhas de transferência onde a gente, por exemplo, estabelece ali sistemas em uma esteira. Então aí tem uma esteira aqui, ó, tem uma esteira ou várias esteiras que são interligadas por robôs, né, ou por manipuladores ali que conseguem fazer uma transferência dos elementos de forma automática ou até mesmo manual, tá? Onde é feita a montagem, né, do sistema, do produto que começa, quando ele entra nesse sistema aqui, ele passa pela linha, ele já sai aqui pronto, já sai um produto pronto. As células flexíveis de manufatura já são o quê? Já são grupos, né, reuniões de máquinas, né, controladas, né, por um sistema digital aí, que, né, pode fazer uma parte de montagem, fazer de conexão utilizando ferramentas do tipo robôs, né, máquinas de usinagem, né, do tipo centro de usinagem, ou tornos, ou fresas, e ter sistema de transporte automático incluído, né, por exemplo, aqui a gente tem um sistema automático chamado AGV, né, o veículo autoguiado, área de inspeção automática, e manipulação, que pode ser tanto manual, né, feita pelo homem, né, ou manipulação de todos esses elementos aqui utilizando sistemas robóticos. Então a gente tem isso daqui, essa célula, então ela vai trabalhar em todas as operações de produção, né, de um determinado produto, e de acordo com cada uma dos diferentes tipos de variações que esse produto pode ter, eu posso ter ali, tá, uma fácil adaptação e gerando uma alta produtividade aí, né, com pouco esforço. Então essa aqui é a ideia das células flexíveis de manufatura. E, de forma geral, os sistemas flexíveis de manufatura, que essa é a última categoria, né, que a gente tem, tá, vai tratar então da união dessas células de manufatura e essa integração. Então aqui são várias células de manufatura, tá? Eu posso ter, como no sistema de processo, uma sala de controle, tá? Essa sala de controle pode então verificar aí o trabalho de tudo isso aí. Tem os sistemas de transporte automático, então tem sistemas de transporte automático, linhas de montagem e inspeção de entrada de sistemas ou não, tá? Isso tudo permitindo com que eu tenha aqui o quê? Né? Um sistema automático por si só. Então esse é um sistema que a gente chama de sistemas flexíveis de manufatura, tá? E que permite a produção de volumes diferentes de peças e também diferentes, tá? Então eles são compostos por células interligadas, né, e sistemas de manuseio de material automáticos. Essa que vai ser a ideia dos sistemas flexíveis de manufatura. Então, nessa primeira parte, né, nessa introdução do curso, a gente viu o que seria a parte de automação industrial, que é o que a gente vai tratar durante esse curso. Quais os tipos de variáveis que a gente vai encontrar numa empresa, que são as variáveis de sistemas de eventos discretos e as variáveis de sistemas de variáveis contínuas. Então, quer dizer, a parte digital e analógica vai estar envolvida aí. Como a gente distribui isso nas indústrias, então tem as indústrias de manufatura e a indústria de processo. Tá? Então a gente viu tanto aqui na de processo como a indústria que a gente tem diferentes tipos de maneiras de utilizar um sistema de manufatura e os sistemas de controle e maneiras de como utilizar melhor, né, adaptados a cada tipo de produção. A gente viu isso aí nos processos, né, e viu isso nas linhas de manufatura, linhas flexíveis, nas células flexíveis e no sistema de manufatura. Tá, e a partir de aí, né, na sequência agora a gente vai entender quais são os elementos de automação e as novas tendências, as tendências que a gente tem aí de automação, né, que estão se firmando e estão entrando aí
se dirigindo para a parte de indústria 4.0, 5.0 e assim por diante. Então, ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima, então.